alguma coisa. Então, vamos começar orando, né? Senhor, nós bendizemos o Teu nome, te glorificamos, ó Deus, por mais esse dia, Senhor, que o Senhor nos proporcionou, Deus, a estarmos aqui nesse lugar, Senhor. Lugar esse que foi estabelecido, Senhor, há anos atrás, como um lugar de adoração, um lugar de louvor, um lugar, ó Deus, onde aqueles que foram chamados por Ti, Senhor, para saírem do mundo, se agruparem em uma Assembleia Santa, para ouvirem do Senhor, para serem expostos à Tua Santa Palavra, aos ensinos que o Senhor deseja ministrar, instruir o Teu povo, a fim de que possamos, ó Deus, glorificar o Teu nome nesse mundo. Te pedimos que desenrolar, ó Deus, do nosso curso, do nosso estudo, Senhor, sobre uma igreja, Senhor, as marcas de uma igreja, aquilo que nos distingue como igreja dentro de uma cultura secularizada, aquilo que nos separa, Senhor, deste mundo secularizado, as práticas, o entendimento, a percepção, que nos faz, ó Deus, diferentes dessa cultura secularizada, possa ser aqui, ó Deus, aprendida, absorvida, percebida, Senhor, no desenvolvimento destes estudos. Pedimos a presença do Teu Espírito para nos auxiliar, ó Deus, nos conduzir em graça, Senhor, a falarmos com equilíbrio, a falarmos, ó Deus, com sobriedade, com respeito, Senhor, e, acima de tudo, cobertos de temor. É isso que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Seguinte, esse já é o nosso quinta aula. Pronto. Então, assim, nós temos gravado já no canal da igreja a primeira aula, aí a segunda, infelizmente, não deu para gravar por causa do áudio, mas a gente fez uma recapitulação na terceira aula, e aí teve a terceira aula, né? Aí teve a quarta, elas estão gravadas, o Nilson já está editando esse material para colocar no grupo. Essa é a nossa quarta aula, acredito que... Quinta. Acredito que na próxima semana a gente esteja colocando tudo lá no canal da igreja, e seria bom você, o William, e você, Kalel, que tá... O William é a segunda aula, o Kalel é a primeira, mas que vocês estejam observando o conteúdo que está lá, para vocês irem se apropriando do que nós estamos tratando aqui. Hoje nós vamos dar continuidade à aula que nós iniciamos na última segunda-feira, ainda sobre o tema da pregação expositiva, que é um dos distintivos que nós precisamos resgatar e, ao mesmo tempo, preservar. Ao tempo que resgatamos, também preservar a exposição bíblica, a exposição da palavra, né, de forma fiel àquilo que Deus intentou dizer, apresentar aos seus chamados, aos seus filhos, aos seus santos. Então, nós fomos seguindo, né, no estudo, e nós paramos no porquê que nós temos que seguir o padrão de uma exposição bíblica, de uma pregação expositiva. Por que que nós optamos ou devemos optar por esse padrão, o padrão de uma exposição bíblica? E aí nós fizemos aqui algumas pinceladas, né, por cima. Nós vamos tratar com mais pormenorizado o que é realmente a pregação expositiva, mas inicialmente nós tratamos desse princípio, tá aqui, como está aqui, né? Em outras palavras, o pregador deve tomar as escrituras em seu contexto. Isso aqui já é uma pincelada superficial do que é a pregação expositiva, ou seja, o pregador ele deve pegar as escrituras em seu contexto, entendendo e aplicando a verdade daquele texto em seu contexto imediato, e então aplicá-lo ao contexto contemporâneo, onde novamente essa palavra está sendo proclamada. Boa noite, Robson. Deus abençoe sua vida, meu querido. Nós estamos começando agora. E aí nós dissemos que esse processo de pegar as escrituras, expor as escrituras
conhecer as Escrituras dentro do seu contexto histórico, lá naquele período, né? Extrair as verdades e os princípios, entendendo o que Deus quis falar naquele momento histórico, para aquela situação lá. A partir dali, a gente consegue extrair essa verdade, essa mensagem, e aí agora nós conseguimos identificar a mensagem, identificar o ensino, o princípio, e aí aplicamos então agora ao nosso contexto, a realidade que nós estamos vivendo, aonde a palavra ela está sendo proclamada novamente. A isso, esse processo, esse caminho, nós identificamos como pregação expositiva, ok? E aí nós dissemos que é por causa disso que nós precisamos caminhar, optar por esse processo. Por quê? Por que nós precisamos optar pelo processo da pregação expositiva? Qual é a razão? Por que outros modelos de pregação, né, onde você pega um texto, vai falar sobre o texto de acordo com as ideias que você possui, as ideias, as informações que você tem, os desejos que você tem de falar, ou as necessidades que você observa na igreja, então você fala, por que não optar por esse processo? Porque esse processo, ele não centraliza a palavra. E aí, esse é o primeiro ponto do nosso estudo que a gente, não sei se conseguiu desenvolver esse primeiro ponto, né? A gente parou aí, não foi? Parou aí? Hã? Por que nós optamos pela pregação expositiva? O que é a pregação expositiva? Como eu disse, de forma superficial, assim, só pincelando por cima, nós ainda vamos aprofundar isso. A pregação expositiva é você pegar o texto bíblico, você identificar o contexto histórico que esse texto ele foi proclamado, ele foi dito, ele foi falado, e aí entender qual era a intenção de Deus ao falar aquelas palavras, deixar aquilo descrito para aquela geração, para aquele povo, naquele momento histórico, naquela janela histórica onde a palavra pela primeira vez foi proclamada. Então, entendendo qual era o desejo de Deus em falar para aquele povo, eu consigo extrair dali princípios e verdades. São com esses princípios e com essas verdades que nós vamos agora trazer para a nossa cultura, trazer para o nosso tempo histórico, para a janela histórica, onde novamente essa palavra está sendo proclamada, onde novamente essa palavra está sendo dita, e aí olhar para o nosso contexto e aplicar as verdades e os princípios que lá foram ditas. Então, isso é pregação expositiva. Nós optamos por isso. Por quê? Porque nós entendemos que desta forma nós conseguimos fazer o que o primeiro ponto apresenta aí, que é colocar a palavra de Deus no centro, colocar ela na centralidade da igreja. Por quê? Porque os outros processos de pregação, aonde eu falo de acordo com a necessidade que o meu tempo histórico está me exigindo, não é dizer o que Deus quer, mas é dizer o que eu quero, ou que o meu tempo histórico necessita ouvir. E aí eu apenas faço o quê? Eu apenas utilizo as Escrituras como o balizador para as informações que eu vou apresentar. Então, no final das contas, não é as Escrituras nem Deus que está falando. Sou eu que estou falando, me utilizando das Escrituras para basilar as minhas informações. Deu para compreender, Calel? A distinção, a diferença de uma coisa para outra? Boa noite, Joaquim. Então, nós optamos pela pregação expositiva, por quê? Porque a proclamação da palavra de Deus, expondo os conselhos e verdades de Deus, devem ocupar a centralidade da igreja, certo? Então esse é o primeiro ponto. Algumas coisas precisam ficar claras aqui nesse momento, ou seja, nós não estamos falando que na grande maioria das igrejas não esteja sendo lido a Bíblia em seus púlpitos, ou que elas estejam usando outro livro na confecção de seus sermões, né? Isso aqui a gente já falou umas 2 ou 3 vezes. A gente sabe que todas as igrejas protestantes, evangélicas, que estão espalhadas no nosso bairro e na extensão do nosso território nacional, e muitas vezes
espalhadas por todo o mundo, o que está sendo lido lá, o que está sendo aberto para fazer a leitura e é a base para a proclamação daquelas comunidades, não é outro livro, é a Bíblia. Entretanto, a pergunta que nós precisamos fazer, a questão é o quanto dessa prática de apenas abrir o texto, ler o texto e falar qualquer coisa sobre o texto, o quanto disso nós conseguimos encontrar a mensagem e a palavra de Deus, o conselho de Deus, aquilo que Deus aquilo que Deus priorizou dizer para a sua igreja, né? A questão aqui é o quanto nelas a mensagem de Deus encontrada nas Escrituras é anunciada ou é priorizada. Tá dando para entender aqui o contexto? Então eu posso abrir as Escrituras, ler um texto bíblico, pregar com base naquele texto, sem, entretanto, estar retirando, conhecendo, compreendendo e expondo o conselho de Deus que está descrito ali naquela palavra, ok? Então, quando a gente faz isso, a gente não está tendo as Escrituras como centralidade, apesar de estarmos lendo o texto bíblico. Me permita ser um pouco mais claro, né? Está subentendido que uma igreja protestante evangélica, ela prega a Bíblia. Ela prega a Bíblia em seus púlpitos, está lá. A gente entende isso, certo? Na grande maioria, as pessoas elas estão buscando igrejas tendo em vista não a preocupação se lá está sendo pregada a Bíblia. Por quê? Porque já está subentendido que o pastor que está lá em cima do púlpito, a liderança que está lá, ele está com o quê? Ele está com a Bíblia na mão. Então, se ele está com a Bíblia na mão, ora, nós que somos protestantes, nós somos cristãos, a gente sabe que a Bíblia ela é infalível, ela é inerrante, ela é inspirada por Deus. Então, se aquele cara, aquele pastor, aquela liderança, ele está com a Bíblia na mão, ele está lendo, logicamente, vai se subentender que o que ele está dizendo é a palavra de Deus. E algumas vezes não é. E aí as pessoas procuram igrejas hoje, não tendo a intenção ou a preocupação se ali realmente está sendo pregada, porque ela subentendeu que porque tem uma Bíblia em cima do púlpito e o cara está lendo o texto bíblico, está se pregando a palavra. Então hoje se procura a igreja por comodidade, a gente falou aqui, né? Se procura a igreja por afinidade, né? Ou seja, comodidade. É uma igreja perto da minha casa? É uma igreja que tem instalações adequadas? É uma igreja, né, assim, minimamente que me traz um conforto? É uma igreja que eu tenho algum tipo de afinidade? Ou seja, lá é uma igreja onde o estilo musical me agrada, onde existe uma dinâmica jovial, né? A pregação ela é contextualizada dentro daquilo que nós estamos vivendo no mundo, né? Existe uma relevância nessa igreja. Então estou buscando uma igreja se ela é relevante, se ela é atuante, se ela trabalha, se ela tem movimentos, os ministérios funcionam, ainda tem jovens, tem adultos, tem escola bíblica dominical, tem doutrinas, as programações, está acontecendo tudo lá, entendeu? Então a gente observa isso. E em quarto lugar, se existe uma liderança carismática, ou seja, se o pastor ele é gente boa, se ele é um cara, sabe, como é que eu posso dizer, acessível, que conversa e tal. Então, as pessoas se envolvem ou buscam a igreja por isso. Diga aí, Calel. Mas também não é importante não você procurar a igreja levando em consideração a relevância, tipo, o quanto ela se envolve em missões? Sim, entenda. Esse ponto aqui, ele não é excluidor. Ou seja, você não precisa olhar, ou você não deveria olhar para uma igreja que te traga comunidade. Você não deveria olhar para uma igreja que tenha alguma afinidade, ou que tenha relevância, ou que a liderança seja carismática. Não é essa a questão. A questão é que essas coisas elas precisam acontecer na igreja. A igreja ela precisa ter ela precisa ser uma comodidade para os seus membros, ela precisa, as pessoas precisam sentir-se atraídas, ter alguma espécie de afinidade, uma amizade, um ambiente propício para que ela se desenvolva.
A igreja precisa ter uma relevância, uma ação, um trabalho missionário, uma oração. Precisa ter essas coisas. O líder precisa ser carismático, precisa ser próximo do povo. Mas isso não pode ser o definidor para quando eu estiver procurando uma igreja. Então, eu vou procurar uma igreja para me congregar, aí qual é a primeira coisa que eu vou olhar? Se o que está pregado é a verdade. Pronto. Só que a gente já subentende que lá está sendo pregada a verdade, por quê? Porque eles usam a Bíblia. Porque eles usam a Bíblia. Aí o meu ponto aqui é, se eu já tenho isso subentendido, que lá está sendo pregada a verdade, eu vou olhar para outras coisas, comodidade, afinidade, relevância, liderança carismática, né? Aí, é como eu disse, todas essas coisas precisam ter na igreja, mas elas não podem ser o definidor. O que deve ser o definidor? É a minha percepção se aquilo ali, se essa realidade do pastor ou da liderança está no púlpito com a Bíblia aberta, se realmente, se genuinamente aquilo que ele está falando é aquilo que as Escrituras estão ensinando e apontando, ok? Então, essa é a questão. Então, nós devemos buscar uma comunidade, nós devemos buscar uma igreja, um local para acolher, para ser instruído, para ficar, para cultuar o nome do nosso Deus, tendo em vista, primeira coisa, lembra qual é o primeiro ponto? A centralidade da palavra. Se essa igreja ela está pregando de forma expositiva as Escrituras. E o que é a pregação expositiva? Identificar a mensagem pregada lá para o público original, conhecer a verdade e a mensagem ali, extrair os princípios, trazer para o meu contexto cultural, onde a palavra está sendo proclamada de novo, e aí fazer as aplicações daquela verdade, daquela mensagem para as realidades do meu contexto histórico. Entendeu? Então, isso é pregação expositiva. É fazer Deus... Não é fazer Deus, perdão. É deixar que Deus fale novamente na sua palavra para a minha realidade cultural. Entendeu? Isso é pregação expositiva. Beleza? Seguindo. Então, precisamos entender que comodidade, afinidade, relevância e uma liderança carismática tem o seu lugar na igreja, como eu disse. Mas estas coisas não podem ocupar o centro de nossos interesses e muito menos devem ser a centralidade de nossa igreja local. Então, a igreja local, ela não pode focar, determinar que a característica de seu desenvolvimento, de seu crescimento, de sua prática na sociedade, aonde ela está inserida, seja promover conforto, promover um ambiente de afinidade, promover uma relevância no desenvolvimento ministerial e ter uma liderança carismática. Isso não é o foco. O foco é o quê? Pregar a mensagem de Deus para o povo. Lembrando que todas essas outras coisas, elas virão por consequência de uma estrutura aonde se está proclamando o conselho de Deus para o povo. Ok? Então, a ideia aqui é não colocar o carro na frente dos bois. Está dando para entender aqui a analogia que eu estou tentando apresentar para os irmãos? A grande questão é que hoje as pessoas estão invertendo o processo. Por quê? Porque subentende-se que só porque existe alguém em cima do púlpito com uma Bíblia, lá está sendo pregado de forma clara as Escrituras. E muitas vezes não é o que está acontecendo. O centro da vida cristã e da saúde de uma igreja e de cada crente individualmente ou coletivamente é a mensagem de Deus expressa nas Escrituras. Irmão, isso aí é o centro da vida cristã. Não tem como você desenvolver vida com Deus, vida cristã, crescer, sabe? Tanto como eu coloquei aí, tanto de forma coletiva, na sua individualidade, como de forma, tanto de forma coletiva dentro da comunhão da igreja, como de forma individual, você sozinho, no seu particular, se as Escrituras elas não forem o centro do seu desenvolvimento, do seu processo de culto e de conhecimento ao Senhor. Deus decidiu deixar uma mensagem escrita para nortear a vida de seu povo.
E é esta mensagem escrita que deve ser o centro de nossa vida na igreja, né? A segunda coisa, o segundo motivo, por que nós optamos pela pregação expositiva? Primeira, porque a palavra de Deus ela tem que ser central. A mensagem de Deus tem que ser central na vida cristã, central na vida da igreja. O segundo motivo, por que nós optamos pela pregação expositiva? Porque somente a palavra de Deus e sua santa mensagem pode promover vida. Irmãos, o que promove vida no mundo, no homem, é a palavra de Deus. Nada mais pode produzir vida. Nosso Deus é um Deus que fala, e ao falar, traz à existência as coisas, dando-lhes vida. Ou seja, é a palavra de Deus que traz as coisas à existência. E é ela que tem o poder de criar e de dar a vida. Isso está muito claro nos primeiros versos das Escrituras. Ele falou e as coisas vieram à existência. Está lá, Gênesis capítulo 1, os primeiros versos já nos aponta isso. É Deus proferindo sua palavra e as coisas surgindo no plano de Deus da criação. A natureza e assim por diante. Os animais, os peixes, as aves do céu. E posteriormente Deus forma o homem, sopra ali nas narinas o fôlego de vida e posteriormente retira daquele homem a mulher, Eva, que o traz a ele, e a partir dali se desenvolve a história da humanidade, né? Aliás, a história da humanidade é uma redundância, porque só quem tem história é a humanidade, né? Então, foi através da palavra de Deus, do chamado de Deus sobre o patriarca Abraão, que se iniciou a formação de um povo. Então, Abraão estava em Ur dos Caldeus. Estava lá. Ele era um quê? O que Abraão era? O contexto que a gente entende é o contexto de um pagão. Ele era um idólatra, ele fazia parte do povo ali, dos caldeus. Tinha conhecimento sobre Deus? Não. O conhecimento que ele tinha era dos deuses dos caldeus. Da cultura dele. Entendeu? Isso é tão interessante, irmãos, que mesmo após Abraão ser chamado por Deus, Abraão ainda carrega muito da sua cultura. Isso diz muito para nós acerca do desenvolvimento e do período de maturação que nós temos na relação com Deus. Por exemplo, existia uma lei na cultura dos caldeus que dizia que se um homem ele não tivesse filhos com a sua esposa, ele poderia tomar a serva daquela esposa com o consentimento dela. Então, ela entregaria a sua serva para o seu esposo, para que ele pudesse coabitar com ela e ter um filho. Aí aquele filho ia ser parido, né? A gente usa essa expressão, a parteira daquela criança seria quem? Seria a senhora daquela mulher. Então ela retiraria a criança do ventre da sua escrava, tomaria nos seus braços, no seu colo, e aquela criança seria dela. Entendeu? Então aquela criança não era mais da sua serva, era dela e do seu esposo. E aí a partir dali aquela criança ela era tomada como descendência. Abraão faz isso com a egípcia Agar. Mas não só isso. Nessa mesma lei dos caldeus que está descrita lá na Pedra Roseta, né? Pedra Roseta, se eu não me engano, também tem um outro nome que chamam, acho que é Código de Hammurabi, alguma coisa assim do tipo, né? Hammurabi, pronto. Também está descrito lá que se por acaso aquela mulher que era casada, que tomou a escrava e fez com que a escrava tivesse um filho, né, e tomou aquele filho como filho dela, se porventura, passados-se os anos, ela, a senhora, engravidasse, ela tinha o direito de despedir
a escrava e o filho que antes ela tinha tomado como seu, devolvendo para a escrava e mandando ela embora, porque agora ela tinha uma descendência do seu marido, semente do seu marido, entendeu? E foi exatamente isso que eles fizeram. Quando Sara tem o seu filho Isaque, Sara exige de Abraão que Abraão tome Agar e Ismael e os despeça no deserto. Para quê? Para que Ismael não reinasse ou não herdasse junto com Isaque. E ele faz isso, seguindo o quê? Seguindo a cultura que ele vivia. A lei que ele vivia. Isso deu um problema danado. Tá aí o problema até hoje, um H gigantesco. Mas o que eu estou querendo dizer? Mas o processo começa com Deus enviando a sua palavra a Abraão, tirando-o do meio da cultura, entendeu? Dos caldeus, e formando nele um outro caráter, gerando, modelando uma outra perspectiva, uma outra cultura, um outro pensamento, um outro ideal, uma outra visão de mundo. Mas ainda Abraão carregando aquilo que possuía. Mas a ideia aqui é a palavra de Deus que faz isso. Abraão não sairia do seu ambiente familiar, não sairia daquele lugar ali por conta própria para ir desbravar uma terra que ele nunca tinha caminhado, nunca tinha andado, talvez até com o perigo de perder as poucas posses que tinha, né? Mas sobre a promessa de Deus de ser feito uma grande nação, ele sai e vai-se embora. Sobre a palavra de Deus, né? E um Deus que ele não conhecia. Sim, de um Deus que ele não conhecia, né? Mas que começa a se revelar por ele através de um relacionamento, enviando sua palavra, chamando, vem, vai para um local onde eu vou te mostrar, onde eu vou te enviar e eu vou fazer de você uma grande nação. Isso também aconteceu com Moisés. Moisés é chamado por Deus e o texto bíblico diz que na sarça ele ouve a voz de Deus e a voz o chama para quê? Para a partir daquele chamado ele libertar o povo do Egito, né, que estava escravizado há mais de 400 anos no Egito, e dar-se início ali à formação da nação de Israel. Porque é uma coisa também que precisa ser dita, a casa de Israel, o povo de Israel, ali no Egito ainda não era uma nação. Eles eram apenas um povo, escravos. Não tinha direito, não tinha lei. O que eles obedeciam era as ordens do Egito. Então eles não tinham uma lei própria. Eles passam a ser nação quando Deus estabelece as leis lá no Sinai e forma o povo. Estabelece os princípios, os ditames para a formação daquele povo. Então, como é que a nação de Israel surge? A nação de Israel surge com a palavra de Deus, com as leis de Deus, determinada para eles, ok? Foi por meio de sua santa palavra que Israel organizou-se como nação após receber a lei no Sinai. Foi fazendo uso dessa palavra que os profetas ressuscitaram mortos, curaram leprosos, cerraram e abriram os céus. Foi com a palavra que estes profetas anunciaram o juízo, a condenação e o convite ao arrependimento à nação de Israel. E não só a nação de Israel, mas também as nações vizinhas, né? Então você tem aí Jonas, que é aquele que anuncia a palavra de Deus, o convite ao arrependimento para além das fronteiras de Israel, ok? Foi a palavra de Deus encarnada na pessoa bendita de Jesus Cristo que redimiu o nosso pecado e que edificou a igreja. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela, primeiro, deve ser o centro de nossa vida e, em segundo lugar, ela é o instrumento de Deus para promover vida. Sempre foi o modus operandi de Deus. Pronto. Então é a palavra de Deus, a mensagem de Deus, os conselhos de Deus, que podem dar vida e saúde para um indivíduo ou para uma igreja local. Ok? Podemos tentar construir, você precisa prestar atenção nisso. Ó. Nós podemos tentar construir ou edificar uma igreja em torno de intensa atividade ministerial, em torno de uma
preocupação sincera com temas de justiça social, oportunidade aos historicamente explorados. Podemos, inclusive, construir uma igreja em torno de um grupo de afinidades. Podemos fazer do ministério de música, teatro ou de ação social o carro forte da igreja. Ou podemos edificar um grupo de pessoas que se agrupam por causa da liderança de determinado pastor. Ou porque as instalações do prédio são seguras, confortáveis e adequadas. Nós podemos edificar igrejas por todos esses processos. Entretanto, nada disso poderá produzir vida. Vida que transborde, vida que promova transformação, que nos leve a experimentar uma vida abundante aqui, como Cristo nos indicou, que Ele veio nos dar vida e vida em abundância. E essa vida e vida em abundância, ela transborde para a eternidade junto do nosso Senhor, ok? Então, em resumida a história, somente as Escrituras, anunciadas de maneira que revelem a mensagem de Deus aos homens, pode dar vida, pode salvar, pode nos livrar da condenação que é eminente sobre a humanidade. Então, por que nós optamos pela pregação expositiva? Porque a palavra de Deus, a mensagem de Deus, os conselhos de Deus têm que ser o centro da nossa vida cristã. E segundo, porque só essa palavra pode promover vida no nosso ser. Em terceiro lugar, a palavra de Deus, ela santifica nossas vidas, por isso cabe aos pregadores a responsabilidade de anunciá-la corretamente. Ora, irmãos, se a palavra deve ser o centro, se é ela que promove vida, também é ela que promove santidade no nosso ser. Ora, se ela deve ser o centro, se ela promove vida e se ela produz santidade, a responsabilidade daquele que assume o púlpito deve ser a responsabilidade de transmitir essa mensagem, que deve ser centro, que dá vida e que promove santidade. Ok? A palavra de Deus deve ser central na vida da igreja e na vida particular de cada crente, porque é através dela que o Espírito Santo aplica fé ao coração do homem. É a palavra de Deus que nos purifica e lava-nos continuamente da impureza de nossa natureza caída. Textos como os de Salmos, que indagam como o jovem pode purificar o seu caminho, lá do Salmo 119, e a resposta do salmista é guardando a palavra em seu coração. Ora, se nós estamos dizendo que é a palavra que santifica, se é a palavra que nos lava, que tira a mancha pecaminosa da nossa natureza, o salmista já vem falando sobre isso. Ele diz, como é que o jovem vai purificar seu coração? Como é que o jovem, e aí dentro de um contexto mais amplo, como é que nós podemos nos livrar da mancha, da pecaminosidade, da perversidade, do pecado, da impureza? Como é que isso pode ser, como é que isso pode acontecer no nosso ser? Será que é através do jejum? Será que é através de um exercício espiritual? Será que é através de uma campanha ofertando recursos, dinheiro, isso e aquilo? Será que é assim? Não, o salmista diz que é através da palavra de Deus, sendo guardada, aplicada no coração. Então é a palavra de Deus que santifica. Textos como os descritos ainda em Salmo 119, que abordam a palavra como uma lâmpada, uma luz, para nos guiar neste mundo que vive em trevas. Um mundo que as Escrituras dizem que jaz no maligno. Uma cultura, como nós dissemos aqui domingo, e como nós colocamos aqui como apresentação do nosso slide, é uma cultura extremamente secularizada, anticristã, corrupta, perversa, maldosa. Então, como é que nós andamos nesse mundo? Nos livrando, nos purificando, nos guardando de sermos contaminados com a maldade e a perversidade desse mundo.
é tendo a palavra como guia de nossas vidas. Agora, como é que eu vou ter a palavra como guia? Entendendo a sua mensagem, compreendendo o que ela quer dizer, qual é o conselho que ela me apresenta, ok? Segunda Crônicas, capítulo de número 34, diz que a lei ela foi redescoberta no reinado de Josias, o rei, quando eles haviam retornado do cativeiro e a palavra tinha sido perdida, eles não tinham acesso às escrituras, e aí acharam as escrituras. Essa passagem é muito interessante, porque quando a gente lê os relatos de Esdras e Neemias, né, que a gente acha que eles foram apenas aqueles responsáveis pela construção, pela reconstrução, mas, claro, além de tudo aquilo, a parte principal que foi trazida novamente à existência As escrituras. As escrituras. É por isso, irmãos, vocês lembram que eu falei ontem, na pregação, sobre uma metanarrativa? Vocês lembram que eu falei em outros momentos aqui sobre olhar para as escrituras como um grande mosaico? É o que a gente... Não, assim, a gente tem... Isso é uma verdade, as escrituras completam e interpretam as escrituras. Mas eu digo o seguinte, na perspectiva comum que nós temos de olhar para as escrituras como um grande mosaico, como um grande quebra-cabeças. Então são apenas pequenas peças. Peças isoladas que em si já tem uma história, tem uma coisa e a gente fica por ali. Mas existe um quadro geral mais amplo, onde essas peças, quando elas são encaixadas e vistas de forma geral, entendeu? Você percebe uma mensagem mais ampla, você percebe o desenvolvimento do plano de Deus. Então, quando eu olho só para a história de Neemias, quando eu olho só para a história de Esdras, quando eu olho só para a história de Josias, eu perco todo o contexto que estava acontecendo. Ou seja, sim, é verdade, Esdras veio e junto com Neemias, né, veio, se comoveu e buscou junto ao imperador daquele período, daquele tempo, restabelecer Israel, começou a construção. Esdras como sacerdote, né, começa a fazer a purificação do templo, começa a reconstrução do templo, as coisas, mas todo esse processo também se estabelece uma liderança sobre aquela nação. E aí entra Josias desenvolvendo esse processo, descobrindo as escrituras, essa palavra sendo trazida para o povo. E aí é essa palavra que é trazida para o povo, se você lê o capítulo 34, é lindo. Porque o texto bíblico diz que quando eles leram, ou quando eles acharam as escrituras, que eles leram o texto diante de Josias, a ação de Josias foi de lamento, de choro, rasgar as vestes e chorar, e dizer logo assim, de imediato, isso tem que ser proclamado para o povo. E aí o texto diz que a palavra, ela começava a ser lida. Irmãos, era só lida, não era explicada, era só lida. O texto bíblico era apenas lido para o povo. A palavra lida para o povo. E todo o povo em pé, o dia inteiro ouvindo as escrituras. E a Bíblia diz, a cena é linda, é o povo em pé, ouvindo as escrituras e chorando. Entendeu? Então, foi essa palavra que promoveu santidade, que reviveu aquela nação que estava em ruína, entendeu? Que trouxe renovo para eles e comunhão com o seu Deus. Ok? Jesus ora no capítulo 17 de João, pedindo a Deus para que nós para que nós fôssemos santificados na verdade. Verdade essa que é a palavra de Deus, ou seja, a mensagem de Deus, né? Então, a ideia de a mensagem, a palavra de Deus está centrada e ela deve ser o centro porque é ela a única capaz de promover vida. E ela, promovendo vida, também é a única capaz de preservar essa vida
livre da contaminação ou de purificar essa vida das contaminações, das perversões que existem nesse mundo. Então a palavra que santifica, a palavra que restaura, é a palavra que fortalece, que edifica o homem. Somente a palavra de Deus sendo exposta claramente e seguindo o fluxo do próprio pensamento de Deus é que pode moldar os homens a viver ou a viverem de acordo com a santa vontade de Deus. Desta forma, então, é extremamente importante que aqueles que se prestam a expor as Escrituras entendam que a sua missão, que o seu labor, não é pregar uma mensagem de seu próprio coração. Não é responsabilidade do pregador pregar os seus próprios interesses, né? Colocar aos seus ouvintes aquilo que ele deseja apresentar ou deseja consertar ou tratar na vida da igreja. Não. O pregador, ele precisa tomar as Escrituras, apresentar a mensagem e o conselho de Deus e apresentar isso de forma clara para a igreja, entendeu? Ele não pode simplesmente pegar um livro, pegar o texto bíblico e validar o seu discurso e a sua intenção, as suas vontades, os seus pensamentos com as Escrituras. Essa aqui é a grande diferença, é o divisor do que é pregação expositiva e do que é uma simples pregação, um simples discurso utilizando as Escrituras como base, ok? Esses pregadores, eles devem entender que a sua missão é fazer Deus ser ouvido novamente a cada geração em que se levanta ou em que a Escritura é novamente exposta. Entendeu? Irmãos, isso aqui é muito interessante, nós vamos ver um pouco mais na frente. Existem inúmeros textos nas Escrituras. Como eu ia dizer, existem inúmeros textos bíblicos. Eu quero que você tenha isso aqui como na mente, certo? O que eu acabei de dizer é função, é responsabilidade do pregador, tendo em vista que a palavra tem que ser central, tendo em vista que é ela que promove vida, tendo em vista que é ela que santifica. Então a responsabilidade do pregador fazer o quê? Pegar as Escrituras e extrair a mensagem de Deus para aquela geração. Aí tá assim, pode surgir um questionamento aí, né? Então, para cada geração, então a palavra precisa ser reinterpretada? Não, ela não precisa ser reinterpretada. Ela precisa ser o quê? Ela precisa ser entendida. Deixa entendida para aquele contexto aonde está sendo proclamado. Deixa eu explicar para vocês. Como eu disse, tem inúmeros textos nas Escrituras que eles passaram por esse processo. Nós vamos ver isso um pouco mais na frente. Mas, por exemplo, quando um profeta ele recebeu a mensagem de Deus, escuta, presta atenção. Quando o profeta ele recebeu a mensagem de Deus e Deus disse assim, vai lá e profetiza isso. Isso tem uma janela de tempo histórico, certo? Ele recebeu a mensagem. Deus disse para ele o que era que ele tinha que fazer. Ele foi lá no povo e falou, ok? Beleza? Então, essa mensagem, quando foi dita para o profeta e foi proclamada ao povo, ela tem um contexto histórico. Ela tem um direcionamento histórico para aquele povo, ok? Então, eu preciso entender essa mensagem dentro daquele contexto, quando a mensagem ainda não foi escrita. Só que tem um período que essa mensagem ela vai ser escrita, ok? Quando ela é escrita para aquela geração que a palavra foi dita? Muitas vezes não. Essa profecia ela é escrita posterior, uma geração depois. Então, aqueles primeiros ouvintes já não estão presentes. Quem está agora lendo as Escrituras, aquela profecia que foi escrita é uma outra geração. Então, essa profecia ela tem uma mensagem para aquele contexto histórico. E existe
aquela profecia que foi escrita, que foi falada primeiro, que depois foi escrita, e ela novamente ela é repetida em outro contexto, em outra passagem. Deixa eu dar um exemplo aqui, claro, que nós vamos ver mais na frente. Joel capítulo 2. O que está escrito lá em Joel capítulo 2? Derramamento do Espírito. O derramamento do Espírito, não é? Então essa palavra ela foi dada a quem? Ela foi dada a Joel. Para Joel falar para a nação de Israel, sim ou não? Então, tem uma janela de tempo histórica ali. Eu preciso entender essa janela de tempo histórica quando Deus falou para Joel e Joel teve que profetizar isso. Só que eu tenho que entender que Joel não recebeu a profecia e escreveu. Houve um tempo para posteriormente essa profecia ser escrita. E aí quando ela foi escrita, quem leu essa profecia era um outro contexto histórico. Eu preciso entender esse contexto histórico. Deu para entender? E lá em Atos dos Apóstolos, no discurso de Pedro, quando a igreja surge de fato, entendeu? Com o derramamento do Espírito Santo, essa profecia ela é novamente citada. E já é um outro contexto. Mas existe uma mensagem ali que precisa, essa mensagem ela precisa ser resgatada no dia que ela foi proclamada pelo profeta, no dia que ela foi escrita e lida por alguém, e no dia que essa mensagem ela foi novamente proferida por Pedro. Então, da mesma forma, hoje, quando eu leio essa profecia, eu tenho que encontrar o contexto dessa profecia e aplicá-lo para a minha realidade aqui. Tá dando para entender, irmãos? Então, pregar as Escrituras não é tão fácil assim e não é tão simples assim. Exige uma responsabilidade grande. Amém? Tem alguma questão aqui, alguma dúvida, alguma colocação para a gente dar continuidade? A gente está vendo aqui que as Escrituras ela tem uma mensagem. Sim. E essa mensagem ela não muda, né? Não então muda. Não é passivo de interpretações. Não, então, de interpretações não, de interpretação. Ela tem uma interpretação. não é passivo de interpretações, que eu falei. Interpretações interpretações múltiplas, né? Não tem. É uma interpretação. Então, aquilo que Deus, um ensino, um princípio, aquilo que Deus quis dizer, aquilo que Deus quis dizer lá no dia em que ele deu a mensagem para Joel, é a mesma coisa que ele quer dizer hoje aqui para mim. Mas pronto, aí como é que a gente entende a diversidade de doutrinas que tem entre as próprias igrejas protestantes hoje? Porque tem muita coisa diferente nas igrejas. Aí tem uma igreja errada, uma igreja certa, ou como é que se explica essa variedade? Essa informação nós trabalhamos no primeiro vídeo, né? No primeiro vídeo. Nós levantamos essa pauta. Nós começamos, na realidade, tentando identificar, primeiro, o que era igreja, qual é o conceito do que é igreja, e depois, igreja seria a assembleia daqueles que foram chamados por Cristo para saírem do mundo para celebrar seu santo nome. Então, esse é o conceito de igreja, a assembleia dos que foram chamados por Cristo. E aí, sabendo que a igreja é a assembleia dos que foram chamados do mundo para servir a Cristo, para viver a cultura de Cristo, nós precisamos saber se existe igreja falsa e igreja verdadeira, tendo em vista que existe uma multiplicidade de igrejas. E aí, a própria história, ela aponta isso. Ela aponta que existem igrejas falsas. Aí a gente citou os ebionitas, nós citamos aqui os gnósticos, nós citamos aqui os arianos. Os arianos. De forma mais recente, existem os testemunhos de Jeová, existem os mormons, né? Existem os espíritas. Então, toda essa gama de desenvolvimento. E por que eles se equivocam? Eles se equivocam exatamente no labor teológico. Eles se equivocam exatamente no contato com as Escrituras e no fazer teológico, eles negociam ou se desapercebem,
podemos dizer assim, de princípios fundamentais de interpretação das Escrituras. Entendeu? Permitem que ideologias comuns do seu tempo se misturem com a ideia teológica, com o fazer teológico, com o labor teológico. E aí isso gera problemas. Por exemplo, os ebionitas. Os ebionitas, eles eram judeus que viveram a sua vida inteira entendendo que precisavam obedecer à lei. Quando Cristo vem, que os ritos, as cerimônias, os cerimoniais da lei são cumpridos na pessoa de Cristo, essas coisas, elas não precisam mais ser observadas na cristandade, entendeu? Porque Cristo é o cumprimento disso. E aí nós falamos, tem um livro no Novo Testamento que trata especificamente desse contexto, que é o livro de Hebreus, que fala sobre as sombras das coisas que estavam no Antigo Testamento e que foram cumpridas na pessoa de Cristo Jesus. Só que esses caras, eles não aceitavam isso, eles não conseguiam compreender, perceber isso. E no fazer teológico deles, eles exigiam que a obediência aos ritos da lei permanecesse e continuasse. Então, dentro dessa perspectiva, eles desfaziam ou desconsideravam aquilo que realmente Cristo é. Entendeu? Que é o cumprimento das Escrituras. Por exemplo, Ário, que era um padre na igreja, que tinha muita proeminência, né, muito importante, teólogo e tudo. Só que Ário, ele estava completamente tomado pela percepção filosófica de seu tempo. Havia uma mentalidade, havia um desenvolvimento filosófico que permeava a mente e a cultura daquele povo. Ou seja, só existe Deus, e Deus ele é imutável, e se Deus é imutável, ele não pode, então, ter um outro, não pode existir um outro Deus. Deus é soberano, Senhor, acabou-se. Se existe um outro, esse outro é criatura de Deus. Então, na ideia de Ário, se Deus se apresenta ou se revela como um Deus trino ou duplo, aquilo não era Deus, aquilo era uma falsificação de Deus, porque na ideia filosófica que Ário possuía, que vinha dos gregos, que vinha, inclusive, se eu não me engano, de uma corrente filosófica do gnosticismo, Deus é uno, indivisível. E a percepção de ter um pai e um filho e um Espírito Santo era dividir Deus. Inaceitável na cabeça de Ário. Então ele dizia o seguinte: Cristo só pode ser uma criatura de Deus. A primeira criatura. Ele foi o primeiro a ser criado. E aí ele corrobora essa ideia com textos bíblicos, dizendo que ele é o primogênito, é o filho de Deus. Se ele é filho, então ele teve uma geração. Textos que diz, tu foste gerado, né? Então, se ele foi gerado, significa que ele não era eterno, não estava sempre. Ele foi gerado, teve um começo, entendeu? Então, na percepção, no fazer teológico dele, ele se equivocou. Foi condenado pela igreja, entendeu? E se eu não me engano, no concílio de Nicéia, 312, eu acho, concílio de Nicéia, ele é condenado como herege, entendeu? E aí, a partir dali, começa o grande desenvolvimento da cristologia, de construir um pensamento teológico sólido, basilar da igreja acerca da divindade de Cristo, né? A partir dali, desse ponto aí, né? Então, assim, respondendo sua pergunta, por que existe uma multiplicidade, uma diversidade de doutrinas nas igrejas? Por causa da deficiência, por causa da incompreensão de alguns termos bíblicos ou
Porque as pessoas elas estão tomadas, possuídas, né, enraizadas com ideias, com pensamentos, com a filosofia vigente nesse mundo, e é quase que intransponível pensar de uma outra maneira, de uma outra forma, entendeu? Por exemplo, seria muito difícil se um peixe ele tivesse uma consciência racional de entendimento, seria muito difícil para você explicar para ele que ele está molhado. Entendeu? Por quê? Porque o ambiente do mar é o que ele conhece. Então, quando uma pessoa tem um ambiente intelectual formado, forjado, né, na sua cabeça, é difícil ela abandonar isso para ter outros processos, para ter outros princípios, para enxergar de uma outra maneira. É por isso que Paulo vai dizer, renovai-vos, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos o entendimento, tenhais o vosso entendimento renovado. Renovado por onde? Pelo quê? Pela exposição nas Escrituras. Então, por que existe uma multiplicidade de doutrinas, de igrejas? Porque elas se equivocam, primeiro, na exposição das Escrituras, no contato com as Escrituras, na prática de descobrir a verdade do Evangelho, a verdade de Deus, a mensagem de Deus, e porque existe uma formação, um construto ideológico na cabeça dessas pessoas, ou dessas pessoas não, de todo mundo. E elas têm dificuldade de quebrar seus construtos, de abandonar seus construtos para se apoiarem ou para absorverem a ideia, a mentalidade e a proposta do Evangelho de Jesus Cristo. Entendeu? Ok? Respondi sua pergunta ou ficou alguma dúvida? Essa construção, né? Que é tão presente, como o Weber falou, é tão presente e se torna algo intransponível. Né? E isso acaba acaba, digamos, escondendo a realidade, digamos, a realidade das Escrituras, a realidade de Jesus, a realidade daquilo que foi. Por exemplo, eu vou citar aqui Gênesis. Qual foi o motivo? Para vocês entenderem por que isso dificultou em toda a história e continua dificultando nos nossos dias. Porque esse panteão, esse emaranhado, né? A gente vive esse emaranhado. A gente tenta, o que nós estamos fazendo aqui, tentando identificar, sermos pinçados desse emaranhados e entendermos de uma forma mais ampla. É isso que nós estamos fazendo aqui, né? Por exemplo, Gênesis, qual foi a causa do primeiro assassinato? Qual foi o motivo, a razão, a circunstância? Um culto. Não foi dinheiro, não foi mulher, não foi outro interesse, foi por causa do culto. Entende? Eu acho que responde um pouco dessa dificuldade que a gente vive. A gente vive um ambiente assim. É o samba do crioulo doido. Samba do crioulo doido. Assim, o que eu vou escutar quem? Eu vou prestar atenção em quem? Principalmente na internet. Quando a gente se apropria das Escrituras. Quando a gente se apropria das Escrituras. Que deve ser o centro. E deve ser o centro. Que dá vida. E dá vida. E que santifica. E santifica. E que é a realidade de Deus, a gente começa a identificar. A gente começa a ser seletivo. Aí pode ter uma carrada. Eu não dou ouvido mais. Eu não dou mais ouvido. Pode parecer bonitinho, pode parecer agradável, pode parecer sensato, pode parecer equilibrado, mas quando a gente tem por base, né, essa escritura como ela é, amigo, aí fica falando sozinho.
Mas nem todo mundo tem, por exemplo, essa oportunidade que a gente tem aqui. Verdade. E isso que o Joaquim falou me fez lembrar de uma vez que, sobre isso de a gente tem o poder de discernir isso quando a gente tem o conhecimento das escrituras, me fez lembrar de uma vez, no período que tinha um grupo de missionários mormons que eles queriam conversar comigo e me apresentar o mormonismo. Aí eles começaram com uma visita, oraram por mim, apresentaram o conceito, apresentaram o livro de Mormon, aí eles me deram um livro, aí falaram, leia essas 3 páginas aqui, aí marcaram pra eu ler. Aí depois que eles saíram dessa visita, né, depois que eles saíram de casa, eu li, aí eu tava do lado do pai, o pai tava estudando. E aí, eu lendo, aí ele escutou, eu lendo e falou, isso aí é Apocalipse, é? Aí eu, não, é do livro de Mormon, ele deixou eu ver, eu mostrei pra ele, ele traçou e me mostrou o texto de Apocalipse, dizendo, isso aqui é Apocalipse. Quer dizer, os caras tiraram um texto bíblico, pensaram um texto bíblico, entendeu? E colocaram dentro do livro deles. Com a intenção de quê? Com a intenção de validar a mensagem deles. E isso em quase todo o livro Mormon que você pegar, nas introduções eles elevam o livro de Mormon à Bíblia. O livro de Mormons, ele, na realidade, numa dessas conversas, porque assim, depois desse momento, né? Teve vários. Teve outros momentos. Mas depois desse, eu quando eles iam lá para casa, eu me sentava junto e ia conversar com eles, né? Ia dar uma pisa. Aí, meu irmão, aí o negócio era sério. O negócio era sério. E aí o argumento deles, né, era esse, é que o livro de Mormons não veio substituir a Bíblia, mas o livro de veio Mormons para completar. veio complementar a Bíblia. Aí eu disse, meu irmão, então... E isso dizendo que os povos, uma das principais coisas que me deixou, assim, chocado com o que eles falavam, é que eles literalmente disseram para mim que os povos pré-colombianos, os nativos americanos, são judeus. Cara, é uma viagem, sabe? É uma viagem. Assim, eu já disse aqui outras vezes, eu acho, para algumas pessoas, assim, eu leio qualquer literatura, não tenho problema com fazer a leitura de literaturas, assim, estranhas, fora das escrituras, né? Teologia e tudo. Inclusive, isso era até uma marca lá no seminário, que algumas pessoas, alguns professores diziam assim, cara, por que tu perde teu tempo com isso, lendo isso e tal? Mas ele dizia assim, eu não perco meu tempo com isso, não tenho para perder meu tempo. Só que assim, você precisa conhecer algumas coisas, você precisa ler e tal. Mas olha, de toda a literatura que tem aí, né, que a gente chama, que a gente reconhece como discrepante das escrituras, a literatura que mais causa, como é que a gente chama? Um embrulho no estômago é a literatura dos mormons. É difícil de você engolir, é muito difícil. Ia falar? A questão, pegando o gancho da indagação do William, né? A gente ainda tem. O que a gente está vendo aqui é o seguinte, a questão da igreja verdadeira e igreja falsa. Tudo bem, igreja falsa, eu digo pela minha própria experiência, você começa a estudar a própria palavra, você vai começando, a palavra mesma vai lhe dando norte. Vai te apontando. Vai te apontando. Para diferenciar uma igreja verdadeira de uma igreja falsa. Mas a questão que eu acho que até o William tentou é eu olhando para a igreja verdadeira. E dentro das igrejas verdadeiras, esse conjunto de interpretações que a gente vai ter, sendo mais específico, olhando para as igrejas batistas. Pronto. Nós temos igreja batista que segue um viés armeniano, Sim. Igreja batista que segue um viés calvinista. Eu acho que, não sei se o William apontou, o entendimento da pergunta do William foi nessa perspectiva, toda uma igreja verdadeira. Beleza. E por que nas igrejas verdadeiras, esse ponto aí de igreja verdadeira falso, beleza. Mas dentro das igrejas verdadeiras, esse norte de... Beleza. Seguinte, de interpretações. Sim. Porque as escrituras, elas nos permitem, mas elas nos apresentam textos
que embasam, em alguns momentos com muita propriedade e outros momentos com pouca propriedade, mas abre precedentes para se ter uma percepção armeniana do texto bíblico. E uma percepção mais reformada do texto bíblico. Ah, pastor, então, e qual é a verdade? Bem, essa questão ela não é de cunho essencial. Ou seja, existem argumentos teológicos que eles são essenciais, não podem ser negociados, não podem ser removidos. Mas existem outros que não. Ou seja, eu não posso nunca dizer que Jesus não é Deus. Essa semana eu vi um cara dizendo que Jesus estava lá na eternidade e que lá na eternidade ele era o anjo Miguel. Anjo Miguel, o anjo Gabriel, o arcanjo, o arcanjo não sei das... o adventista. E aí que Deus, que ele era um anjo. Pô, meu irmão, um anjo. Aí eu vou usar free. Frieza. Aos hebreus. Maior do que os anjos, né? E tal. Pronto, então, isso não pode ser negociado. Jesus é Deus. Jesus é Deus, é a palavra eterna. Estava no princípio, o texto bíblico, tem inúmeros textos bíblicos que vão falar sobre isso. Foi por ele, por meio dele, para ele que todas as coisas foram criadas. Entendeu? Acabou-se. Não pode ser negociado isso aí. O Espírito Santo é uma força ativa. Não conversa, heresia. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa. Uma força não fala, uma força não tem sentimentos, uma força... O Espírito Santo é uma pessoa. Então eu não posso remover isso aqui, isso é central para a fé. Eu não posso dizer que Jesus, ao morrer na cruz, ele não remiu os meus pecados. Não ofertou a salvação para mim. Eu não posso dizer isso. Porque eu sei que foi para isso que ele veio. Agora, eu posso ter um entendimento de que na oferta, olha a diferença, na oferta de salvação que Cristo me dá, eu posso rejeitar. Entendeu? Então isso não é essencial. Essencial é o que ele fez. O periférico é como eu vou me relacionar com o que ele fez. Aí essa aqui é a diferença. Os armenianos dizem que eu posso rejeitar aquilo que Cristo fez. Os calvinistas dizem que não. Que o que Cristo fez por mim está feito e acabou-se. Deu para entender? Então, mas isso aqui, se eu estiver crendo que eu posso rejeitar a fé, e porque eu creio que eu posso rejeitar essa fé, eu vou fazer de tudo para me submeter ao Senhor, vou me rasgar, vou me bater, como o apóstolo Paulo diz, esmurro o meu corpo para não ser reprovado e tal. E lá no final das contas, eu desfruto dessa virtude, dessa bênção, dessa salvação que Cristo realizou por mim, ok, massa, ok? Mas se eu estou crendo que Deus me deu essa salvação e que foi um presente, está feito por mim, porque Ele fez isso por mim, eu vou honrá-lo, vou segui-lo, vou, como uma expressão de louvor, de adoração e de gratidão, permanecer ao lado dele. Amém, glória a Deus. No final, estou experimentando a salvação. Então, esses pontos, eles são o quê? São periféricos. Apesar de alguns indivíduos que gostam do debate, que primam não o desenvolvimento e o alargamento das compreensões de fé e a troca de diálogo para o crescimento, mas primam a discussão e a prova de seus argumentos, eles não vão aceitar em hipótese alguma isso. Então eles vão dizer que é definitivo você dizer que você... Se você disser que você perde salvação, inclusive tinha gente no seminário que dizia que
os armenianos, eles não podem ser considerados como irmãos em Cristo. Absurdo, absurdo. Isso é absurdo. A heresia aí. Isso é extremamente absurdo. Entendeu? Então existem pontos que são periféricos e pontos essenciais. O que importa para nós são as coisas que são essenciais. Tudo aquilo que é periférico pode ser discutido, pode ser aprimorado, pode ser melhor entendido, pode ser somado às experiências para chegar a um denominador comum. Entendeu? Na minha percepção, ao meu ver, eu me aproximo mais de uma perspectiva, de um olhar, de um entendimento reformado, aonde nós não temos livre-arbítrio, aonde Cristo ele realizou uma salvação eterna. Essa salvação eterna, ela não é universal, ela não é aberta para todos, ela é limitada, é uma expiação limitada, é apenas para aqueles que o Senhor determinou salvar. Entendeu? Entretanto, essa salvação que ele determinou exercer e salvar, ela é eficaz e eterna. Tá dando para entender? Então, a minha linha de pensamento é essa, mas eu respeito quem pensa diferente. Porque essas coisas, elas são periféricas. Eu entendi a pergunta do William, porque eu mesmo passei por esse momento, né? De você vem de um movimento, né, da igreja tradicional, com aquela igreja neopentecostal, pentecostal, e quando você começa a ler, você a diferenciar, como eu disse, né, da igreja verdadeira de uma falsa, outra coisa, mas dentro da verdadeira, né, e no estudo é isso mesmo, a questão dos pontos centrais, que o Web falou agora, que, né, são inegociáveis, e esses pontos que chamam secundário, né, no caso, a salvação limitada ou ilimitada, né, limitada ou ilimitada, que realmente, né, dentro da pesquisa, Augusto Nicodemos também nessa linha, de são pontos secundários, como o Web aqui citou, né. Pois é, então aí o que a gente faz? Vai estudar. Vai estudar. Vai para as escrituras, aí primeiro você vai para as escrituras. Você vai para as escrituras, você vai ler as escrituras. Você vai ler as escrituras, você vai buscar o entendimento das escrituras, olhar o texto, olhar os textos, seguir o processo com as ferramentas que foram desenvolvidas ao longo da história para interpretar o texto, para retirar a verdade do texto, para descobrir a verdade do texto, e aí você tem que olhar o texto no seu contexto histórico, você tem que olhar o texto no seu lugar canônico, entendeu? Esse texto ele ocupa um lugar canônico, ele está em um determinado livro, em um determinado capítulo, num determinado versículo, estabelecido num canto das Escrituras, seja Novo, seja Antigo Testamento, dentro de uma seção que é Evangelho, dentro de uma seção que é Carta, dentro de uma seção que é Apocalipse, dentro de uma seção que é Histórico, dentro de uma... onde é que ele está? Aí eu preciso olhar o viés literário desse texto. Esse texto é o quê? Esse texto é uma profecia? Esse texto é um apocalipse? Esse texto é apocalíptico? Esse texto é uma poesia? Esse texto é uma oração? Esse texto é uma parábola? Esse texto é... Então eu tenho que olhar o viés literário, o princípio literário do texto. Aí eu tenho que olhar, fazer uma análise exegética do texto, entendeu? Aí para isso você vai precisar de um pouquinho mais de ferramentas, você vai ter que conhecer alguma coisinha do grego, entendeu? Ah, mas eu não conheço muita coisa do grego. Tá, mas beleza, ok. Mas hoje nós temos aí dicionários de grego, nós temos tradutor, né? Você bota no Google a palavra, inclusive no celular, você pega o seu celular aí, no seu teclado, você pode colocar o grego koiné. Você coloca e digita a palavra, digita a palavra, bota lá no Google. Ele vai te dar tanto a sonoridade da palavra, entendeu? Como ele vai te dar a interpretação da palavra, a transliteração da palavra. E aí você vai para onde agora, depois disso, que você tem essas informações? Você vai para não para um dicionário, você vai para um dicionário. Aí lá no dicionário ele vai te dar
se essa palavra ela é um genitivo, se essa palavra está no infinitivo, se essa palavra é feminino, se ela é masculina, se ela está no... E aí, tendo essas informações, você começa a construir, entendeu? Você começa a construir a análise exegética do texto. Sim, retomando. Como é a pergunta aí? Nós aprendemos aqui que a palavra de Deus é o centro, é o início de vida. Foi iniciado aí quando Deus criou todas as coisas, foi com a palavra. Sim. Quando ele chamou Abraão. Mas por que hoje, assim, num contexto, não vou nem dizer geral, as pessoas discutem tanto a questão de os arminianos e os calvinistas, já que nós já temos a palavra de Deus? Era isso que eu queria entender, porque eu vejo muito essa discussão. Não, fulano puxa para o lado do calvinista, o outro é arminiano. Por que, se nós temos a palavra de Deus? É isso que eu queria entender. Tá. Seguinte. O desenvolvimento teológico, certo? Desenvolvimento teológico, ele acontece de forma natural. Então, toda vez que você pega um texto bíblico, que você lê um texto bíblico, que você busca entendimento desse texto bíblico, que você quer compreender esse texto bíblico, você está fazendo teologia. Tem um livro, eu acho que eu citei esse livro no primeiro vídeo, na nossa primeira aula. É um livro do Augusto Nicodemos. Somos todos teólogos. E o Augusto Nicodemos, ele vai abordar exatamente isso. Ele vai abordar essa perspectiva de toda vida que você pega um texto bíblico, você pega a Bíblia, que você lê e você tenta entender isso, você está fazendo teologia, ok? Então, desde a antiguidade, desde o começo, a igreja, ela sempre praticou e produziu teologia no desenvolvimento de sua fé, certo? Na interpretação dos textos bíblicos, na busca de compreensão dos textos bíblicos. Isso se intensificou muito mais no período dos concílios, certo? Quando a igreja já estava muito bem estabelecida, já havia passado os períodos das perseguições, e a igreja precisava apresentar um corpo doutrinário que fosse universal, que fosse católico. A palavra católica, ela significa universalidade de pensamento, unidade de pensamento. Então a igreja precisava criar um corpo de doutrina, de pensamento, que unificasse a igreja em todos os lugares onde ela estivesse. Então a igreja que estava na Etiópia tinha que ter um corpo doutrinário que fosse igual à igreja que estava em Roma, que fosse igual à igreja que estava em Éfeso, que fosse igual à igreja que estava em Tiatira, que fosse igual à igreja que estava em Pérgamo, e assim sucessivamente. Então precisava de um corpo doutrinário. Então eles começaram a produzir teologia, ok? Então esse é o início, foram os concílios. Aí foram estabelecidos a divindade de Cristo, foi estabelecido o conceito de trindade, foi estabelecido a divindade do Espírito Santo com a trindade e tal. Então vários artigos de fé ou várias doutrinas teológicas foram estabelecidas, ok? Beleza? Pronto. Aí, no desenvolvimento disso, alguns teólogos, eles tinham maior proeminência, maior capacidade, facilidade de desenvolver teologia. Um desses caras da antiguidade, tiveram vários, né? A gente pode citar aqui Crisóstomo, da antiguidade mesmo, Crisóstomo, nós podemos citar os padres capadócios, né? Nós podemos citar aqui Agostinho, né? Eu ia citar Agostinho mais para frente. Idade Média é o final da queda do Império, né? Do Império Romano. Então, todos esses homens, aí um pouco mais na frente, Tomás de Aquino, então todos esses homens, eles fizeram teologia, eles fizeram... Só que a teologia que eles desenvolveram não era uma teologia que estava solta e que não tinha uma base.
E aí é interessante a gente perceber isso. Por exemplo, todo o pensamento agostiniano, todo o desenvolvimento da teologia armeniana, a base que sustenta o desenvolvimento. Você lembra lá que eu falei que algumas pessoas têm construtos na cabeça, uma visão de mundo, uma experiência, né, de ver o mundo, de interpretar o mundo, e é difícil ela olhar para alguma coisa e interpretar de uma maneira que abstraia esses construtos que ela possui? Pois é, existia um pensamento filosófico corrente na antiguidade que dominava. Que pensamento era esse? Alguém sabe? Era o pensamento de Platão, a filosofia platônica. E posteriormente se desenvolveu para o neoplatonismo, né, com Plotino e tal. Mas as bases eram muito semelhantes. Então, toda a teologia agostiniana, eu estou lá atrás, toda a teologia agostiniana, ela está pautada na filosofia, né, tem a base dela de interpretação, é a filosofia platônica, de Platão, certo? Do mundo das ideias, do mundo ideal e tal, de um mundo espiritual, que seria esse mundo das ideias e tal. E aí Agostinho vai fazer essa transição, né? Ele vai redimir, né? Inclusive tem essa argumentação de que o cristianismo vai redimir a filosofia. E muitos pais da igreja se utilizaram da filosofia para apresentar, para discursar e para defender a fé no período dos apologistas, né? Se você pegar lá aquela coleção patrística, vai ter os apologistas, e eles se utilizaram, né, da filosofia. Justino Mártir e outros grandes filósofos, Irineu, grandes teólogos se utilizaram da filosofia platônica para interpretar os textos bíblicos e defender, ok? Então é isso que eu estou querendo que vocês entendam. Então tem uma base filosófica ali por trás. Quando você avança um pouco mais, a filosofia platônica ela começa a perder, de certa forma, importância, porque começa a surgir um grande desejo, uma volta aos textos, uma redescoberta dos textos de de Aristóteles, certo? E Aristóteles foi discípulo de Platão, só que Aristóteles desenvolveu uma filosofia distinta de Platão, ou seja, a filosofia de Platão apontava para a eternidade, para as coisas espirituais, para o mundo das ideias. A filosofia de Aristóteles apontava para a natureza, para o mundo, para o real, para as coisas do aqui e do agora, entendeu? Então, a filosofia de Aristóteles era de baixo para cima, e a filosofia de Platão era de cima para baixo. Deu para entender? Pronto. Então, no desenvolvimento da filosofia platônica, nós temos a tradição agostiniana, que posteriormente vai ser bebido, né, pelos protestantes no pensamento de quem? No pensamento de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era o quê? Ele era de que ordem? Não, ele era católico, ok, mas o católico tem várias ordens. Tem os dominicanos, tem os franciscanos, tem os agostinianos, tem... E aí, ele era de que ordem? Ele era da ordem agostiniana. Então, na ordem agostiniana, a filosofia, a teologia, ela estava associada ao quê? Ao pensamento filosófico de Platão, a base. A base é aqui, entendeu? A construção teológica tem essa base. Porque não dá, você precisa construir a partir de um solo. Aí o que acontece? Todo o processo, todo o desenvolvimento da teologia protestante ali daquele período se baseia na filosofia platônica ou do neoplatonismo, certo? Aí Lutero caminha por esse viés. Aí o Calvino caminha por esse viés e todos os outros caminham por esse viés. Ao passo
que a Igreja Católica permanece com o ideal de quê? Com o ideal de Tomás de Aquino. E Tomás de Aquino tem a sua vertente, ou tem a sua base filosófica em quem? Em Aristóteles, que observava a natureza e o mundo, a experiência humana aqui, e a experiência humana a partir daqui para ser elevada aos céus. Ok? Entendeu? Lá na frente, essas duas linhas de pensamento, elas entram em convergência. Entendeu? Elas entram em convergência. E aí, dentro do pensamento protestante, começa a também vir ideias, imagens, conceitos da filosofia aristotélica. E aí, dentro da filosofia aristotélica, existia um viés de responsabilidade humana, existia um viés de atitude humana, de capacidades humanas, entendeu? Estava um pouco desvinculado daquilo que era o ideal platônico, de que as coisas vinham da eternidade e se aplicavam ao homem e depois voltava para a eternidade. Deu para entender? Aí começa a surgir os primeiros conflitos. Aí surge um cara, né, que é Jacobus Arminius, que ele tem um pensamento que é uma mistura da filosofia platônica com um viés aristotélico, entendeu? De pensamento. Aí o que ele pensa? Lógico, ele compreende no céu, ele compreende a eternidade, ele compreende todo o contexto celestial, mas ele está ainda, ele percebe que existem responsabilidades humanas nessa história, nesse processo. Parte da perspectiva humana. Isso, ele parte da perspectiva humana. Então, dentro da perspectiva humana, existe uma resposta para aquilo que Deus lhe ofertou. Por isso que você vai ver muitos teólogos. Não é difícil você encontrar muitos teólogos que dizem que a teologia armeniana, na verdade, é um remendo ou um puxado da teologia católica. Por quê que é um puxado da teologia católica? Pela base. Porque existe ali uma responsabilidade humana, existe ali um esforço humano, existe ali uma decisão humana, existe ali um anseio e um desejo do homem ter algum direito, né, de escolha diante das coisas que o Eterno lhe apresenta, entendeu? E aí a coisa se complica, né? A coisa se complica muito e eu não estou lembrado aqui bem a data, mas eu acho que é por volta do século XVI, ou final do XVI, começo do XVII, se estabelece em Dortes, né, a cidade de Dortes, um concílio, que é um concílio para definir, exatamente, para ouvir os questionamentos desses teólogos que têm essa vertente filosófica, interpretativa das Escrituras, com base na filosofia aristotélica, entendeu? Aí, esses caras, eles são chamados de os remonstrantes, se eu não me engano, lá no início. E aí, o representante, ou o representante desse grupo é Jacobus Armínio, entendeu? Que ministra para os seus alunos e os seus alunos se apropriam daquela coisa e começam a divulgar. Mas antes dos pensamentos de Jacobus Armínio, o que imperava era o quê? Era o pensamento filosófico agostiniano, que posteriormente é absorvido e aprimorado por Calvino. Então, por que hoje se fala de calvinismo e de arminianismo? Porque na época dos sínodos de Dortes, que para a teologia reformada na verdade, é o epicentro. Na verdade, é a base de todo o pensamento, é construído ali. Então, a ideia ali seria o quê? Seria que os reformadores, não, perdão. Não, a teologia, os reformados, entendeu? A teologia reformada, que é de uma vertente de cunho aprimorado, trabalhado por João Calvino, em especial nas suas institutas e em seus comentários, certo?
toda a estrutura teológica da Suíça, montada por João Calvino na Reforma Protestante, é o que é absolvido, na realidade, pela teologia, né? Na grande expansão. Porque Lutero ele vai se afastar um pouco dos pensamentos de João Calvino. Na realidade, João Calvino se afasta um pouco dos pensamentos de Lutero, porque Lutero é antes, Calvino vem depois. Então, Calvino ele aprimora os pensamentos filosóficos, as ideias da Reforma Protestante, e estabelece um corpo doutrinário com base na teologia agostiniana, que tinha por base a filosofia platônica. Deu para entender? E aí o que imperava, o que dominava, o que corria, era essa teologia reformada. Entendeu? E aí surge agora uns caras que estão trazendo um novo olhar, um novo pensar, uma nova interpretação. E aí eles vão para os sínodos, para ouvir esses caras, para entender o que esses caras estão querendo apresentar. E aí eles começam a apresentar, e aí os sínodos de Dort são o quê? São as conclusões da teologia reformada, daqueles teólogos que estavam ali presentes naquele concílio, rebatendo as primícias dos remonstrantes, ou as primícias dos seguidores de Jacobus Armínio, que se definiu em 5 pontos, que hoje nós conhecemos como os 5 pontos calvinistas. Ok? Deu para entender? Os arminianos são calvinistas. Pera, aí fiz todo esse apanhado histórico para responder a sua pergunta. Qual é a sua pergunta? Eu posso, então, ler as Escrituras sem ter uma inclinação de pensamento teológico calvinista ou armeniano? Vai ser muito, muito difícil. Muito. Por quê? Porque todo o pensamento teológico está construído sobre essas bases. Hoje, mais próximos de nós, a teologia reformada, né? Com a representação de João Calvino. Mas João Calvino é apenas o representante, né, mais próximo, porque mais antigo é Agostinho, que baseou o seu pensamento teológico na filosofia de Platão e no neoplatonismo de Plotino. Ok? E os armenianos basearam ou misturaram seu pensamento teológico, porque eles eram protestantes, eles eram reformados. Na verdade, Jacob nasce da escola. Da escola. Jacobus Armínio. Da escola de Calvino. Jacobus Armínio, ele era calvinista. Entendeu? Jacobus Armínio, ele era calvinista, só que ele começou a perceber algumas fissuras no pensamento. E aí começou a questionar. E essas fissuras no pensamento, esses questionamentos, o fizeram desenvolver basicamente 5 pontos, entendeu? De contato ou de contraste com o pensamento reformado. Que basicamente é a ideia do livre-arbítrio, entendeu? A ideia do livre-arbítrio, a ideia de uma graça resistível, ou seja, eu posso resistir à graça, a graça ela não é irresistível, né? Então, o Jacobus Armínio começa a perceber isso, não, eu posso resistir à graça, eu posso, como o texto bíblico diz, resistir ao Espírito Santo. Então ele estabelece isso, aí fala sobre a expiação, então ele diz que a expiação, na realidade, ela parece nas Escrituras está aberta a todos. Não é limitada como a teologia reformada apresenta. Não é para poucos, é para todos. A oferta está dada, é para todos. Entendeu? Aí, quais são os outros 2 pontos que agora eu não me lembro? Me deu um branco agora. Eleição. Aí sim, a eleição incondicional é uma eleição incondicional, quer dizer, não existe uma condição, era a ideia dos armenianos. Os reformados dizem que não, que a eleição ela é condicional à vontade de Deus. É só lembrar os pontos calvinistas que a gente vai, porque é uma refutação. É uma refutação. É uma refutação aos pontos. Entendeu? Então hoje, para responder todo esse apanhado, para responder para você que não.
Não, você não consegue ler a Bíblia e, no seu entendimento das Escrituras, não se inclinar ou para um pensamento mais voltado ao arminianismo ou um pensamento mais voltado para a teologia reformada. Se você conseguir se livrar disso, você cai no outro buraco. Se você conseguir se livrar disso, você cai no outro buraco. Qual é o buraco? Teologia católica. Mas se você consegue se livrar da teologia católica, é porque você virou um herege. Criou outra coisa que ninguém nunca disse na história. E hoje, na maioria, estão se inclinando para qual lado? Arminio? Cara, hoje tem havido um grande retorno ao pensamento reformado, que a gente entende, que é conhecido como calvinismo. O armenianismo, né, ou a doutrina armeniana, ela teve um grande impacto aqui no Brasil, com a proclamação do evangelho, vindo a partir do movimento pentecostal, né? Então, todo o movimento pentecostal, as bases do movimento pentecostal são as bases do pensamento armeniano. Inclusive, muitas das igrejas dos Estados Unidos, certo? Muitas igrejas igrejas batistas dos Estados Unidos, inclusive a igreja que veio para cá para o Brasil, né, os missionários que vieram para cá para o Brasil, eles tinham uma perspectiva arminiana da fé, da teologia, né? Então, e sempre houve, tá? E sempre houve no movimento batista essa dualidade, tá? Essa dualidade. Um grupo que era muito inclinado à teologia armeniana e um grupo que era mais inclinado para a teologia reformada, né? A teologia reformada. Sempre existiu esses dois grupos. Alguns dizem que são os batistas gerais e os batistas particulares, né? Então, tem essa divisão. E aí dizem que os batistas gerais, né, que são os batistas inclinados ao arminianismo, essa igreja, ela praticamente se sumiu. E aí, no início, né? E aí, posteriormente, surgiu um outro movimento batista com as bases dessa igreja e tal, que se desenvolveu. Mas o fluxo histórico da igreja dos batistas particulares, ela vem lá desde o início dos que a gente trabalhou aqui, os puritanos, certo? Que foi a saída lá dos irmãos da Inglaterra, né, do anglicanismo, que vieram e tal, passaram todo aquele processo, foram... Ok? Só para lembrar, a própria declaração doutrinária da Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira, ela é arminiana. Ela é armeniana. Ela é armeniana. Ok? Deixa eu ver se eu lembro o texto que ela traz. Hã? Ele vai citar o texto. Deixa eu ver se eu lembro. É assim: Deus escolheu, justificou, né, aqueles que durante a geração aceitariam pelo livre-arbítrio o dom da salvação. Pronto, aí. Eu li uma vez, eu confesso. Então, Deus elegeu aqueles que ele sabia que iriam aceitar. Aceitar lá. Na declaração doutrinária das igrejas. As igrejas batistas. Não. Tô falando, Batista cearense. Ou Batista brasileira. Estou falando da Convenção Batista Brasileira. Existe na Convenção Batista uma declaração, um conjunto de doutrinas que norteiam, que definem a Igreja Batista no Brasil. E aí esse pensamento, essa declaração faz a afirmação de sua inclinação, de sua vertente voltada mais para o armenianismo, entendeu? Agora, o que é bom nas igrejas batistas? Porque cada igreja batista, ela, apesar de estar irmanada, né, pela fé comum,
nós somos autossuficientes, independentes, entendeu? Nas nossas administrações, na nossa gestão democrática. Então nós podemos, e existe brechas dentro da própria declaração que pode nos fazer ou pode nos conduzir a ter uma percepção, uma postura distinta, entendeu? Distinta, entendeu? Não havendo conflito, confusão, nem espaço para a discórdia, entendeu? O bom convívio dos irmãos deve ser preservado. E as coisas menores... O irmão disse uma coisa, um bom convívio. Vou me lembrar de novo do texto de Gênesis. Uma discussão de culto causa um assassinato. Mas a pergunta que Deus faz não é sobre culto. Qual é a pergunta que Deus faz? Cadê o teu? Entende? Ainda se mata pelo culto, pela teologia, pela construção, mas o mais importante é que ele acabou de dizer. No final de todas as coisas, será isso que vai contar. Amém, irmão. Amém. Então, fechando aqui a nossa... Vou deixar uma missão, para fechar. Fechando aqui mesmo o nosso estudo, por que nós priorizamos a pregação expositiva? Primeiro, porque ela deve ser o centro que comanda, que domina, que norteia as nossas vidas e a nossa expressão de culto coletivo, certo? Segundo, porque ela é o único instrumento que promove vida, e uma vida que nos faz vivenciar abundantemente aqui e se desdobra para a eternidade. E ela é a única que nos santifica, nos purificando de toda imperfeição, de toda mancha do pecado. Então, tendo esses três princípios em mente, é de responsabilidade do pregador, daquele que assume o culto, daquele que pega as escrituras. É responsabilidade dele ver as escrituras, expor as escrituras, explicar as escrituras, ensinar a mensagem que Deus está apresentando nas escrituras, extrair princípios para ser aplicados à realidade aonde essa palavra está sendo novamente proclamada. Amém? Amém. Ora por nós aqui. Senhor, nós queremos mais uma vez louvar o teu nome, o teu bendito nome, ser maravilhoso do Deus Trino, por esta oportunidade, pelo privilégio, pela riqueza, Senhor Deus, não só do conhecimento teórico, empírico, mas acima de tudo, Senhor, compreensões acerca da importância, da grandiosidade, Senhor Deus, da relevância da tua preciosa palavra. Nós louvamos a ti pela vida de cada um dos irmãos e pedimos em nome de Jesus que a tua graça nos acompanhe para insistirmos na compreensão, ó Deus, da tua preciosa palavra em nossas vidas. Faz assim, ó Deus, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.